tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nasa. Espero que você esteja bem. Aqui eu compartilho com você um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, aquilo que aconteceu comigo depois de uma separação. E eu gosto sempre de falar logo no início dos meus vídeos. No meu canal eu falo sobre restauração pessoal, sobre superação. A primeira restauração que tem que ser feita na sua vida é você com Jesus. É você se abrir para que Jesus possa fazer a verdadeira transformação na sua vida. Porque não existe nenhum tipo de restauração se primeiro você não estiver restaurado em Cristo. Então, no meu canal eu falo sobre isso. Eu falo sobre aquilo que Deus fez na minha vida, que Ele ainda continua fazendo e que eu tenho certeza que Ele ainda vai fazer. Eu passei por uma separação, como eu falei para vocês, há 3 anos atrás, e foi muito dolorosa na minha vida, foi muito traumática. E Deus, Ele me tirou de um fundo de poço, restaurou a minha vida, como diz a palavra de Deus, né? Deixa eu tirar esse cabelinho aqui. Ele mudou a minha sorte. Deixa eu ver esse cabelinho aqui que tá aparecendo, tá atrapalhando esse cabelinho aqui. Deus mudou a minha sorte. E, vamos assim, né? Assim a gente vai seguindo o vídeo. E hoje eu tô aqui para compartilhar com você tudo aquilo que Deus fez, porque eu tenho certeza que assim como Ele agiu na minha vida, Ele vai agir na sua vida também. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma passagem do Novo Testamento que eu particularmente considero uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. Está lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão estava pregando a palavra, quando ele foi escolhido para fazer parte ali do ministério da igreja que estava se formando, né? E logo em seguida começou a se destacar pela fé dele, pela propriedade que ele tinha de ser usado, pela liberdade que ele concedeu, né, ao Espírito Santo de trabalhar na vida dele. Então aquilo ali começou a incomodar algumas pessoas. E infelizmente, né, ele foi o primeiro mártir da história. E eu vou contar um pouquinho para você o que está aqui na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Esse cabelinho aqui insiste em querer ficar aqui para poder aparecer, para me incomodar, mas tá tudo bem, vamos embora. Atos dos Apóstolos, capítulo 7 da palavra de Deus, a partir do versículo 55, 7, 55. Se você quiser conferir depois, tá? Você confere na sua Bíblia. E diz assim, olha: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé. Olha que coisa linda, né? Que coisa mais linda, que cena linda essa aqui, né? Viu Jesus em pé ao lado direito de Deus, então disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Depois eu vou ler um versículo que está aqui abaixo. Hoje eu amanheci e eu tinha uma palavra no meu coração para poder trazer para você. E no momento que eu estava fazendo a minha devocional, o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu mudasse essa palavra. Então eu tenho certeza absoluta que essa palavra ela vai alcançar o coração de alguém. Deus, ele é tão cuidadoso, Ele é tão misericordioso, tão bondoso, é um Pai tão presente que Ele cuida tanto de nós, através de mim, através de você. E eu aqui estou sendo um instrumento de Deus na sua vida, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você. E essa palavra aqui, ela além de ser uma palavra muito bonita e verdadeira, ela nos traz uma mensagem muito linda. Você observou aqui que Estevão, ele fala, né, que aqui na hora que ele estava sendo apedrejado, né, tem aqui mais para frente, fala que os homens tamparam os ouvidos quando Estevão falou: Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E na hora que Estevão estava sendo apedrejado, ele viu essa cena. Essa cena é linda, 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 linda. Eu tento imaginar, né, na minha mente essa cena e me arrepia de ver como que Jesus ele foi tão maravilhoso. Você vê como que Jesus ele está conosco em todos os momentos da nossa vida.
trazendo isso para a experiência que eu passei no deserto, logo assim que eu entrei no deserto, né? Eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores que nós somos atacados e atacadas, né, de tantas coisas que vêm ao mesmo tempo para nos sufocar, para nos provar. Mas eu tive mesmo que fazer como Estevão, olhar somente para Jesus, olhar somente para a cruz, olhar somente para o céu, olhar para cima, porque se eu abaixasse a minha cabeça e visse a minha condição, visse as coisas que estavam acontecendo, as pessoas que estavam, que eu achei que também poderiam me ajudar, as pessoas que eu falava as coisas, as pessoas parece que estavam com os ouvidos tampados aqui, né? Ele fala, olha, eu acabei de ler, né? Mas eles tamparam os ouvidos e gritando bem alto. No meu caso não foi assim, né? Mas parece que quando você vai falando as coisas, tipo assim, sinalizando, gritando para as pessoas, falando assim, olha, aconteceu isso comigo, eu estou passando por isso, aquela coisa toda, comentando com as pessoas, né? As pessoas, lógico, as pessoas mais próximas, parece que as pessoas não estão entendendo a gravidade da sua dor, parece que as pessoas não estão entendendo como que você está sofrendo. E não resta mais nenhuma alternativa a não ser você olhar para o Senhor firmemente até essa situação passar. No caso de Estevão, ele morreu, né? Ele morreu apedrejado, mas ele colocou os olhos dele no Senhor. Então, até essa tempestade passar na sua vida, até as coisas acalmarem, até você conseguir assimilar as coisas que estão acontecendo, firme a sua visão no Senhor, firme a sua mente na palavra de Deus. E eu vou muito mais além. E depois que isso tudo passar, porque eu sei que vai passar, porque tudo que eu falo aqui para você, tudo que eu trago aqui para você, são experiências minhas, mas são principalmente coisas que eu vejo na palavra de Deus, que aconteceu na vida de outras pessoas também, né, de muitos heróis da fé, muitos homens e mulheres que são citados lá no livro de Hebreus, que passaram, que resistiram, muitos, né, a Bíblia, até no final fala, né, que muitos não receberam a recompensa para que eles fossem, vamos dizer assim, aprovados por nós, né, no livro de Hebreus ele fala isso. Mas o que acontece? Mesmo depois que você passar por essa tempestade, mesmo depois que isso tudo passar, esse apedrejamento social, porque infelizmente, a gente é apedrejada socialmente falando, porque as pessoas mal intencionadas, elas acabam falando as seguintes frases: ah, tá vendo? Ainda durou muito. Ah, tá vendo? Ela era arrogante. Tá vendo? Ela fazia isso com o marido. Ou também, às vezes, o homem fazia com a mulher, né? As pessoas falam, ah, tá vendo? Ele era ignorante com ela. Ele fazia... Só que ninguém está lá dentro da nossa casa, do nosso ambiente, para poder saber como que é a convivência. O que nos leva a fazer certas coisas. Eu sempre gosto de falar também nos meus vídeos que a questão do meu esposo ter saído de casa, eu sempre falo meu esposo porque o divórcio não saiu ainda. Eu também nem sei se vai sair, porque já tem tanto tempo, já 3 anos. Eu sempre gosto de falar que a responsabilidade de tudo que aconteceu foi tanto minha quanto dele. Eu também era uma mulher que eu não era fácil. Eu era muito arrogante, eu era muito autoritária, tudo que tinha dentro da minha casa, a última palavra quem dava era eu. Mas também havia submissão da parte dele como sacerdote do lar também. Eu não estou aqui para crucificá-lo, eu não estou aqui também para me crucificar. Então, assim, eu sempre, quando eu vou fazer esses vídeos, eu peço a Deus orientação para que Ele me dê as palavras certas, na medida certa, para que eu possa falar a verdade. Porque sempre tem uma história, uma frase, até isso a primeira vez que eu ouvi foi o padre Fábio de Mello, né? Ele falando que a história, ela tem 3 lados, né? Um lado de uma pessoa, né? Do meu lado, o lado dele e a verdade. Então, por mais que eu esteja aqui falando para vocês a minha parte, tudo que aconteceu, tem a parte dele também. Com certeza se ele vê esses vídeos, eu acredito que ainda não viu, eu acredito que ele não sabe que eu faço esses vídeos. Um dia ele vai saber, uma hora ele vai saber.
Então, por isso que eu peço ao Espírito Santo para me direcionar para tudo que eu tenho que falar, porque como existe essa questão do divórcio também, então, assim, está na mão do juiz, né, está lá no cartório, no fórum. Então, assim, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo para poder, as minhas palavras não virarem contra mim, né? Mas aquilo que Deus me permite falar, aquilo que o Espírito Santo permite que eu fale, eu venho trazer para vocês porque eu quero, assim como Deus fez na minha vida, que Deus ministre cura na vida de vocês e que vocês deem acesso, que vocês deem abertura ao Espírito Santo para trabalhar na vida de vocês também. Mas então, voltando lá à história de Estevão, muitas vezes nós somos apedrejadas também socialmente falando, né? As pessoas nos julgam, as pessoas elas não sabem como que começou, por que houve a traição, as pessoas fazem os seus pré-julgamentos, então elas não sabem de nada. Então as pessoas começam a nos acusar, elas começam eu me lembro que logo assim que eu entrei no deserto, né, que eu comentei com uma pessoa, até uma pessoa próxima, e aquilo me feriu tanto, porque eu estava tão ferida, eu estava tão magoada, porque quando a gente está nessa situação, as nossas emoções elas são iguais quando a mulher está grávida, né? Todas as coisas que você fala quando a mulher está grávida, ela chora, né? Então, no meu caso, às vezes eu não podia chorar perto de outras pessoas, mas eu chegava em casa, eu ficava com aquela raiva, eu ficava com aquela mágoa, porque aquilo ali atrai, né? Aquilo ali atrai muita gente, tudo que nos dói, né? Parece que a gente é um imã de coisa ruim, né? Então a pessoa falou a seguinte frase comigo, pra mim, ela falou assim: ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Eu até concordo, eu concordo plenamente com isso, ninguém é obrigado, você não pode obrigar ninguém a ficar com ninguém, mas só que quando a pessoa fala isso, que você está ferida, aquilo ali ela soa como se fosse uma crueldade, né, a pessoa falando aquilo com você, porque na verdade, o que nós queremos ouvir quando nós entramos no deserto? Nós queremos ouvir palavras de conforto, palavras de que, olha, continua a orar, que vai dar tudo certo, e ergue a sua cabeça, e não sei o quê, mas a gente ouve tanta besteira, a gente ouve tantas palavras assim de acusação, a gente fica tão vulnerável que qualquer palavra que a gente ouve, que aquilo ali não vai de encontro com a nossa vontade, aquilo ali gera em nós feridas e mais feridas. Então, o meu olhar foi para Deus nessa época, ainda continua sendo, e em nome de Jesus ainda vai ser. E quando eu li essa história de Estevão, que o Espírito Santo me direcionou para falar isso com você hoje, porque na verdade eu tinha um outro vídeo para falar para você, que talvez eu faça ele em outro dia. Eu vou também pedir ao Espírito Santo para me guiar se realmente eu tenho que falar sobre isso, mas quando o Espírito Santo me tocou para falar sobre a vida de Estevão para você, é que talvez você pode estar nesse momento de dor, as pessoas te atacando, as pessoas virando as costas para você, você pedindo socorro e as pessoas tampando os ouvidos, fingindo que não tem nada a ver, que elas não podem te socorrer, porque você que praticamente cavou o seu buraco, então agora você que se exploda com as consequências daquilo que você plantou. Então é mais ou menos assim que acontece. E eu também gostaria de compartilhar com você, que também está aqui abaixo dessa palavra que eu acabei de ler, uma frase que está aqui no versículo, no versículo 60, que é semelhante àquilo que Cristo falou na cruz, né? Olha só o que Estevão falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois ele morreu. A mesma coisa que Jesus falou na cruz, né? Então o que aconteceu comigo? Na proporção que eu fui entendendo o que estava acontecendo, porque eu fui buscar ajuda. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Eu fui buscar ajuda em Deus, principalmente. Eu fui buscar ajuda, né? Não tão tardiamente em um apoio, né? Uma rede de apoio que a gente fala, né? Em outras pessoas, porque eu relutei muito em falar para as pessoas o que estava acontecendo. Eu estava no estado emocional tão opressor que no primeiro momento eu fiquei com tanta vergonha
de falar para as pessoas que aquilo ali estava acontecendo, porque só quem passa mesmo é que sabe, né? Não adianta nada a gente querer falar para quem não passou, mas se já passou por isso, você sabe que é um estado de vergonha, de humilhação terrível. Então, quando eu fui entendendo aquilo que Deus estava querendo fazer na minha vida, do resgate que Ele estava fazendo na minha vida naquele momento, do que Ele queria tirar de dentro de mim, que há muitos anos já estava enraizado, não só as coisas que eu passei durante o casamento e depois dele que estava acontecendo, mas também coisas do meu passado, quando eu era mais nova. Então Deus estava querendo tratar todas aquelas raízes de amargura, raízes de iniquidade. Deus estava querendo fazer em mim uma limpeza total. Então quando eu fui começar a entender o porquê que as pessoas têm certos comportamentos, o porquê que as pessoas fazem certas crueldades com a gente, eu meio que eu me virei para Deus e falei também: Senhor, perdoa porque eu estou julgando tal pessoa, perdoa porque tal pessoa não me ajudou e eu estou com tanta raiva dela, meu coração está cheio de ódio. E eu fui entendendo e perdoando, entendendo e perdoando. Aquilo ali foi, na verdade, um processo. E Deus, ele foi tão maravilhoso que às vezes eu não conseguia perdoar, que a mágoa voltava, porque às vezes eu ouvia alguma coisa, às vezes eu via alguma coisa. Não que eu estivesse procurando para ver, né, mas ouvir, né, era inevitável, através de pessoas que chegavam até mim falando alguma coisa. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele me deu experiências extraordinárias, porque a maioria das pessoas que eu estava entrando em atrito, não diretamente, mas no meu pensamento, nas minhas emoções, né, porque eu ficava com raiva das pessoas também. Deus, ele foi me dando sonhos, ele foi me dando revelações através da misericórdia dele e foi me mostrando por que aquelas pessoas estavam assim, por que aquelas pessoas se comportavam assim. Então eu comecei a observar que elas também estavam feridas, de uma proporção diferente da minha, claro, porque a minha situação naquele momento eu creio que era pior, porque eu estava em desvantagem, sem trabalho, quase sendo despejada do lugar onde eu moro, sem como me manter para me alimentar. Eu estava totalmente assim na sarjeta, vamos dizer assim, né? Então Deus, ele foi trabalhando no meu coração nesse sentido, para eu entender aquilo que estava acontecendo com as pessoas também, assim como o Estevão fez aqui, que ele falou, né? Ajoelhou-se e falou, né, bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa do seu pecado. E isso lembra um pouquinho lá, né, do livro de Jó, né, nos lembra um pouquinho quando Jó ora pelos amigos dele, né, e através dessa oração, Deus, ele restituiu tudo em dobro as coisas de Jó. Então só quando eu entendi que eu precisava não só perdoar as pessoas, não só perdoar a mim mesmo, mas também não tirar os meus olhos do Senhor, porque era Ele que estava fazendo aquele tratamento em mim. Porque quando a gente tira os olhos dele, como tem aquela passagem lá que Pedro, ele quando tira os olhos do Senhor, ele começa a afundar. Então a minha, como é que eu vou dizer? A minha missão era não tirar os olhos do Senhor, porque Ele estava me dando a direção, Ele estava me dando o caminho daquilo que eu tinha que fazer. Então o meu recado para você hoje é que você não tire os seus olhos do Senhor em tempo nenhum. Vão vir situações, pessoas para te provocarem, pessoas para te apedrejarem socialmente, pessoas para apontar o dedo para você, pessoas que vão fechar as portas para você, pessoas que vão ser cruéis com você, não só em ações, mas também em palavras. Você vai passar por várias coisas. Se você ainda não passou, glória a Deus por isso, mas eu creio que Deus, ele faz isso na vida da gente, porque Ele precisa ver o tamanho da nossa fidelidade, o tamanho do nosso comprometimento, do nosso posicionamento nele. Então eu tive que me posicionar com esse olhar para Ele, eu tive que me posicionar em muitas atitudes e muitos comportamentos. Eu tive que renunciar muitas atitudes, muitos comportamentos que eu tinha antes. Eu tive que, literalmente, ao olhar para Cristo, eu tive que me despedir de mim mesmo. Eu tive que realmente permitir que Ele entrasse no meu coração, na minha mente, e fizesse morada, não somente naquele momento, mas até o dia de hoje. Então esse olhar é um olhar contínuo, é um olhar que é infinito, é um olhar diário. Então eu creio que hoje eu estou em outra fase, né, do meu deserto.
Não sei quanto tempo que, né, eu vou ficar nesse período, Deus é que sabe, né, que eu hoje já não considero mais um deserto, né. Às vezes a gente fica tão ansiosa ou ansioso, né, isso eu estou falando para homens também, querendo a volta da pessoa, querendo que a pessoa venha de qualquer maneira, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele vê coisas que nós não vemos, ele está presente onde nós não estamos e ele vê que o tempo ainda não chegou. E se também não chegar esse tempo, nós temos que aproveitar para poder buscar mais intimidade com ele, mais vivência nele, acreditar que somente ele pode mudar o coração das pessoas, e às vezes a gente fica tão insistindo tanto para Deus fazer uma coisa que às vezes não é o tempo de fazer, né? Porque naturalmente que o tempo de Deus não é o nosso tempo e vice-versa, né? Que às vezes a gente acha que não, tem que ser o tempo, tem que ser no meu tempo, e nunca é. Então eu insisto em bater nessa tecla. O meu canal, ele foi direcionado para isso. Deus colocou no meu coração que o meu canal, ele vai falar sobre isso, da sua restauração pessoal. Então não se importe com as coisas, nem as pessoas, nem as circunstâncias, nada que está ao seu redor. Se preocupe com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque através de você, Deus vai restaurar outras vidas. Não importa qual vida que seja, porque Deus, ele vai fazer. Não importa no tempo que seja, mas Deus, ele vai fazer. Então se preocupe com curar suas feridas, alinhar suas emoções com aquilo que Deus quer para a sua vida, direcionar a sua vida na missão que Deus quer, no propósito que Deus quer, e assim você vai ser curado e você vai ser curada. Então, assim, eu quero dizer que essa mensagem, ela foi diretamente do coração de Deus para o seu coração. Não era esse o vídeo que eu ia fazer hoje, mas quando eu estava orando, o Espírito Santo trocou tudo e eu falei assim, eu vou obedecer. Então tenha isso no seu coração carinhosamente e saiba que essa mensagem é para você. E que a gente possa se encontrar na próxima oportunidade, que você mergulhe na palavra de Deus, que você procure entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.